Na aula passada, a gente resolveu o problema de login. Agora o teste ele já entra autenticado sem repetir o bloco em cada arquivo. Mas tem um problema que a gente precisa resolver, que é o que fazer com o resultado do scan. E se eu simplesmente checar todos os violations que tiver, então, se no caso o violation está vazio, qualquer coisa vai quebrar o nosso pipeline. Até uma violação minor, por exemplo. Isso normalmente vai cansar o seu time bem rápido, e depois de umas 2 ou 3 vezes vendo o build quebrar, por causa de coisas com risco baixo, como minor, moderate, ou esses testes eles vão ser ignorados, ou talvez até comentado. Essa é a tendência natural. O Xcore ele já critica as violações por impacto, critical, serious, moderation, minor. A decisão que eu posso tomar com o meu time é que, por exemplo, só critical e serious vão quebrar o pipeline. Os outros 2 níveis eles continuam aparecendo nos relatórios para revisão, mas só o que realmente dificulta muito o usuário vai quebrar o pipeline, como por exemplo, botão sem nome acessível, campo sem rótulo, esse tipo de coisa. Mas essa é uma decisão que você e seu time tem que tomar em conjunto ali, ou quem for o responsável pelas decisões. Não é algo do Xcore, né? Então agora a gente vai fazer um helper para os nossos testes para que a gente quebre os nossos testes só quando a gente encontrar o critical e o serious. Então vamos lá. O primeiro passo é criar um novo script aqui, Python. Eu vou chamar ele de helpers, que eu vou criar uma função, eu vou chamar de assert sem violações graves. Então, def assert sem violações graves. Essa função ela vai receber o dicionário que o próprio X retorna, né? Então, resultados normalmente. Vou colocar aqui como resultado, falar que é do tipo dicionário. E eu também quero passar aqui a severidade por parâmetro, justamente para você poder escolher quais severidades que vão quebrar o pipeline ou não. Eu vou colocar aqui severidade, vou passar no formato de tupla e já vou deixar um valor padrão aqui, então uma tupla com critical, também serious. Beleza, e agora a nossa função. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é buscar apenas as violações então, que estiverem dentro de severidade. Para isso, eu vou usar um list comprehension aqui, então vai ser graves igual, que eu vou utilizar v, for v, de violações, né, o v, e eu vou fazer esse loop em resultados. Então, resultado, apenas a parte das violações do resultado, né, porque como a gente viu, o resultado do Xcore traz muitas coisas, então vai ser aqui violations. Beleza, e aí eu só quero que traga esses resultados aqui se tiverem uma dessas severidades aqui. Então, if v, e aí impacto, né? Então, impact em severidade, que é justamente a nossa tupla aqui que a gente está passando. Deixa eu colocar isso aqui no plural, severidades. Beleza, então agora a gente tem todas as violações que são críticas e sérios, que também tem que ser em formato de string. Então, agora é só fazer um assert aqui. Assert graves. Então, se eu não tiver nenhuma violação grave, não vai quebrar meu teste. Se tiver, eu vou colocar uma mensagem aqui, uma fstring, para facilitar a validação de quem vê esses testes. Então, eu vou colocar primeiro a quantidade de violações. Então, eu vou fazer um len graves. E aí, eu vou colocar aqui violações graves, 2 pontos. E agora também eu vou passar qual que é o ID dessas violações. Então, vai ser chats, violação, né, aqui. Vou chamar de V, de violações novamente. Eu vou buscar só o ID, que já é o suficiente, por V em graves, que é todas as nossas violações. Então, isso aqui deve me retornar o erro caso eu tenha alguma violação grave considerada aqui no meu parâmetro. Beleza, então vamos criar um teste disso aqui agora para validar se está funcionando. Vou fazer um teste lá na página de carrinhos do Shopping Demo, nessa página aqui, para ver se existe alguma violação grave. Então, vai ser teste. Aqui eu vou utilizar A11 para ser a abreviação de acessibilidade. E aí, carrinho, que vai ser def teste. Vou dar o mesmo nome do arquivo por enquanto. Eu vou receber logado. E aí vai ser resultado igual a xroom, que vai receber logado também, que é a nossa página. E antes a gente precisa ir até carrinho, né? Então, page, quer dizer, logado.goto e o endpoint do carrinho, que é este aqui. Beleza, então a gente faz o login, vai até carrinho, busca os resultados e com resultados a gente chama o nosso helper. Então a gente vai ter que importar ele from helpers port e o nome da função. Chama a função, a única coisa que eu preciso passar aqui é resultado e se eu quiser trocar severidades para validar, eu posso passar também, mas não é o caso agora. Vamos executar para ver se está funcionando. Ok, aqui eu escrevi errado, a autocorreção acabou fazendo a importação errada também. Aqui eu preciso importar x.run e agora a página. Tá novamente, e aí o nosso teste passou, que aparentemente não teve nenhuma violação grave. Vamos dar uma olhada no relatório HTML para confirmar isso. Se a gente ver aqui no HTML, a gente não tem nenhuma violação encontrada. Apenas para fins de testes, vamos mudar a URL aqui, vamos passar para a tela de catálogo, que aqui eu acredito que tenha
problemas de acessibilidade que são considerados graves. Então vamos lá, vamos mudar aqui. Tela de catálogo é apenas isso aqui. Vamos executar e agora sim o nosso teste quebrou. Então vamos ver o que ele falou aqui. Uma violação grave, color contrast. Então o nosso helper ele já está funcionando e a gente conseguiu confirmar que quando não existem violações graves, o teste continua passando sem nenhum problema. Legal. E aí se a gente vê o HTML aqui gerado, a gente vai ver que realmente teve só uma violação que deveria ser listada, e outra foi do moderate aqui, então não deveria aparecer mesmo. Porém, a saída desse erro aqui ela está um pouco fraca, a gente só tem aqui uma violação grave e qual que é? A gente pode melhorar o helper um pouco mais para detalhar mais essa saída. Então, o que eu pensei em fazer aqui? A gente continua buscando as violações graves, a gente faz uma verificação simples aqui, se não tiver nenhum grave, então if not graves, a gente retorna. Beleza, então não vai quebrar nada, só vai retornar com sucesso. Caso tenha graves, então não vai entrar nesse if, a gente segue aqui com o detalhamento. Aí eu vou criar uma variável aqui para detalhes, então eu vou colocar detalhes, vai ser igual uma f-string, vou começar com /n aqui, vou colocar assim, colchetes, eu vou fazer um list comprehension aqui, então vou chamar v com o impacto, fecho colchetes aqui, vou chamar também v com o id, coisa que a gente já fazia aqui, né, id, eu vou colocar 2 pontos, e aí eu vou pegar a quantidade de elementos que foram afetados por esse problema, e isso eu vou buscar lá de nodes, então eu vou pegar len e vou contar a quantidade de nodes, e vou falar aqui elementos elemento ou os afetado ou plural. Isso aqui num for vem em graves, né? Da mesma forma que a gente já tinha feito aqui embaixo. E agora, ao invés de fazer esse print aqui, vou fazer o seguinte, sigo com uma f-string, coloco aqui a quantidade de problemas graves, então, len graves, que violações graves, são 2 pontos, um /n aqui para ficar bonito, e aí eu coloco detalhes que eu montei, que é uma string, né? Vamos testar isso agora para ver se ficou melhor. Tive um erro, deixa eu ver aqui o que eu escrevi errado. Tá aqui também. É um problema aqui com a nossa f-string. Deixa eu dar um print detalhes para ver o que isso aqui retorna. Executar o teste novamente. Ele está retornando um objeto. Então, o problema é aqui. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui /n.join e aí é f-string. Até porque isso aqui, na verdade, é um list comprehension, né? Então, se eu executar agora, já melhorou um pouco. Agora a gente tem a severidade, sérios, quantidade de violações graves e um elemento afetado. Acredito que tenha ficado bom. Eu vou deixar mais uma opção para vocês na documentação, listando também os que não são da severidade aqui. Ele só vai quebrar com os que são dessa severidade, mas ele listaria todos. Como aqui a gente tem 2 problemas, né? Só um é sérios, outro é moderate, que a gente acabou de fazer, só aparece os sérios. Se você quiser listar os dois, eu vou deixar aqui na documentação os 2 casos, você pode utilizar esse aqui. Ele passa por todas as violações, faz também a verificação do que é grave ou não, mas ele mostra nos detalhes tanto o que está aqui em severidades como os outros. Então sai um pouquinho diferente aqui, sai as 2 violações, tanto moderate como sérios. Porém, só vai quebrar se tiver uma violação sérios ou critical. Aí vocês escolhem o que vocês preferem aí no projeto de vocês.